Existem frases que simplesmente definem tudo, não é? E poucas são tão icônicas e poderosas quanto haja luz. É o primeiro comando, o Big Bang da criação na Bíblia. Mas alguém já parou para pensar que luz era essa se o Sol e as estrelas só foram criados dias depois? Pois é, vamos desconstruir juntos essa passagem que é muito mais profunda do que parece. Haja luz. Pensa só na força disso. É a primeira coisa dita no silêncio do universo. É o comando que literalmente rasga a escuridão e dá o pontapé inicial para tudo que a gente conhece. É mais do que o começo do mundo. É o começo de uma jornada simbólica que ecoa até hoje. Para a gente entender isso a fundo, nosso caminho vai ter 4 partes. Primeiro, a gente vai ver o poder dessa palavra criativa inicial. Depois, vamos mergulhar no mistério dessa primeira luz. Em seguida, a gente vai entender a diferença crucial entre essa luz e os luminares, como o Sol. E para fechar, vamos ver como tudo isso se transforma num símbolo espiritual gigantesco. Então vamos lá, direto para o começo de tudo. Para sentir o impacto real desse comando, a gente precisa visualizar a cena. O texto descreve um mundo sem forma e vazio. Imagina só, um caos total, silencioso e coberto por uma escuridão que era absoluta. E aqui está um ponto-chave, uma ideia fundamental. O primeiro ato de Deus não é criar a matéria do nada. É chamar a luz para dentro da escuridão que já estava lá. Foi basicamente o primeiro passo para colocar ordem, para dar forma e estrutura naquele caos todo. E isso já nos joga direto num enigma super fascinante. Que luz era essa, afinal? Pensa bem, essa luz aparece no primeiro dia da criação. Só que o Sol, a Lua, as estrelas, eles só dão as caras no 4º dia. Então fica a pergunta, que luz é essa que brilhava antes de existir qualquer fonte de luz que a gente conhece? A chave para desvendar esse mistério, como muitas vezes, está na língua original, no hebraico. A palavra usada aqui para luz é or. E or não é exatamente uma fonte de luz, tipo uma lâmpada. A ideia é mais de ondas de energia luminosa. É como se fosse a própria essência da luz, uma energia primordial. Certo? E para que servia essa energia O? Bom, primeiro, ela era essa forma de energia primordial. Segundo, foi ela que permitiu a separação entre luz e trevas, criando o primeiro ciclo de dia e noite. E talvez o mais importante, ela tornou visível tudo o que viria a ser criado depois. Sem essa luz, o resto da criação continuaria acontecendo no escuro. Agora sim, a gente chega no coração da questão, a diferença entre a luz do primeiro dia e os luminares do 4º dia. É aqui que a gente finalmente resolve o mistério das 2 luzes na história da criação. Essa linha do tempo deixa a sequência bem clara. Dia 1, surge a luz primordial, a energia Or. Depois vem a criação do céu, da terra, das plantas. E só lá no 4º dia é que são criados os corpos celestes, o Sol, a Lua e as estrelas. Tem um intervalo de 3 dias inteiros entre uma coisa e outra. E essa comparação aqui, olha, ela resume tudo de um jeito perfeito. A luz do primeiro dia é Or e servia para a iluminação geral. Já os luminares do 4º dia são chamados de Maor, uma palavra diferente com propósito diferente, servir de sinais para marcar estações, dias e anos. Fica claro que são 2 coisas distintas, com funções distintas. Mas por que essa diferença toda é tão importante? A razão teológica por trás disso é poderosíssima. Ao criar a luz e o conceito de dia antes de criar o Sol, o texto está passando uma mensagem muito clara. Deus é a fonte de tudo. O Sol e a Lua não são deuses para serem adorados, como em várias culturas antigas, mas são criações, ferramentas, luminares colocados ali para cumprir uma função. E com essa questão resolvida, a gente pode ir para a nossa última parte, onde a história cresce e ganha uma outra dimensão. É o simbolismo da luz. Porque essa ideia de luz lá do Gênesis não parou no mundo físico. Ela se tornou uma das metáforas espirituais mais fortes que existem. No Antigo Testamento, a luz aparece o tempo todo como o símbolo de vida, de bênção. O salmista Davi, por exemplo, diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A própria glória de Deus é descrita como uma luz que ninguém consegue olhar de tão forte. E ele mesmo é chamado de Pai das Luzes. Mas o mais fascinante, talvez, é como essa ideia lá do começo de tudo ressurge com força total no Novo Testamento. O apóstolo Paulo pega aquele primeiro comando da criação e usa como uma imagem perfeita para falar de uma recriação espiritual, de um novo nascimento que acontece dentro do coração das pessoas. A conexão que ele faz é direta e muito poderosa. Pensa nesse paralelo. Na criação original, Deus manda a luz brilhar na escuridão física do mundo. E na nova criação espiritual,
Esse mesmo Deus ilumina a escuridão do coração humano com o conhecimento da sua glória. É o espelho, uma coisa reflete a outra de forma impressionante. E o que seria, então, essa nova luz espiritual? É o conhecimento da glória de Deus, que se manifesta, que brilha no rosto de Jesus Cristo, aquele que é chamado de a luz do mundo. A metáfora se fecha, completando um ciclo que vai do físico ao espiritual. Então, resumindo toda a nossa conversa, o comando Haja Luz foi muito, mas muito mais do que só acender a luz do universo. Foi um passo decisivo para trazer ordem para o caos, estabeleceu a luz não só como uma base para a vida existir, mas também como um símbolo eterno da verdade divina. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se aquela primeira luz de Deus foi o que trouxe ordem ao caos físico do mundo, que tipo de luz, seja conhecimento, verdade, esperança ou fé, é capaz de trazer ordem e significado para o nosso mundo hoje?